que bênção poder estar aqui juntamente com essa igreja amada, mais um culto ao Senhor. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Você crê? Você crê que Deus vai agir aqui? A gente tem trabalhado, irmãos, e buscado isso de uma forma muito forte. Eu não sei se você tem percebido o agir de Deus. Eu tenho visto o agir de Deus em vários momentos nessa igreja. Eu vejo o poder do Senhor sendo derramado neste lugar, através de cada vida. Eu quero refletir hoje, meus irmãos, sobre algo importante, que nós já vimos falando. Nós vamos falar hoje sobre o agir do Espírito Santo. Aliás, eu já quero pedir para que se possa ser colocado aqui o tema da mensagem desta manhã. Evidência do Espírito Santo em sua vida. Existem evidências que alguém possa olhar para você e dizer que você está cheio do Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Mas eu queria que você tivesse uma grande expectativa, como eu disse, para que esse mover, essa onda, sabe, irmãos, essa atmosfera, que não seja com uma pessoa, mas que seja com toda a igreja. Assim nós temos caminhado, e eu creio que Deus fará isso nesta manhã. Eu gostaria de muita atenção neste momento. Não há nada mais poderoso na terra do que um homem com a Bíblia na mão, diante de um povo sedento para ouvir a palavra de Deus. Então eu te peço agora, que nada venha te distrair, que você fique ligado naquilo que o Senhor quer falar para você nesta manhã. A vida, irmãos, da humanidade, na verdade, a gente percebe algumas coisas acontecendo que é fácil notar, que ela tem sede, o mundo tem sede, o homem olha e tem um coração como um deserto, o homem pede que algo aconteça, eles têm necessidade de algo, mas eles não sabem de onde vem esse algo. Eles sabem que precisam de algo diferente, mas eles não reconhecem ainda de onde vem dessa ajuda. As pessoas querem uma espiritualidade para que seja preenchido dentro delas este vazio, como eu disse, que ela nem sabe o que pode preencher. Este é o mundo que estamos vivendo. Pessoas que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, elas se sentem falta de algo e elas não conseguem dizer. Eles continuam ainda acreditando que o prazer consiste em algo de momento, que a satisfação dele é agora. Mas essa satisfação, ela passa. O prazer vem e vai, mas a satisfação, ela não permanece, ela não fica. Prazeres momentâneos, prazeres que atendem a nossa necessidade no momento. Irmãos, estamos vivendo nesta forma. Muitos continuam acreditando no que é mais difícil de acreditar. Vocês já perceberam isso? A gente olha para algumas pessoas e elas estão colocando as suas crenças, sabe? Elas estão crendo em algo que é difícil demais de acreditar. Essas pessoas ainda acreditam em duendes, irmãos. Pessoas que acreditam em macumba e em feitiçaria, até em pé de coelho, que vai dar sorte. Elas querem algo para a vida delas e elas estão diante dessas coisas, sabe? Às vezes de imagens feitas de gesso, de ferro, de madeira, que não podem fazer nada. Mas há uma necessidade do homem em buscar algo importante, e ela para vir para suas vidas, e não encontram, e elas buscam. E todas as vezes que essas pessoas buscam, ali, em tudo isso que eu falei, biblicamente, é como se fosse, lendo a palavra do Senhor, é como se fosse uma ofensa a Deus, porque Deus é Espírito, e Ele está em todos os lugares. Você não precisa ficar diante de uma imagem, diante de algo que é fora do contexto de uma realidade, que as pessoas buscam, mas o Senhor está disponível para todos nós.
E é nele, e é sobre ele que nós precisamos nos prostrar e pedir para que ele venha sobre nós. É sobre isso, irmãos. Queridos, essas pessoas têm acreditado nisso tudo, mas têm uma dificuldade incrível em acreditar na Bíblia, acreditar na palavra de Deus. Irmão, pode um fundo, por favor? Este livro, a palavra de Deus, sabe, historicamente ele é surpreendente. A Bíblia, ela é surpreendente, meus irmãos. Ela fala sobre arqueologia. Quando os arqueólogos querem saber mais sobre algumas coisas, eles vão à Bíblia e descobrem a realidade. Sabe, é um livro de pesquisa. Quando falamos de antropologia, a Bíblia tem tudo sobre a mente humana, sobre os desejos humanos, sobre os pensamentos humanos, irmãos. Quando a Bíblia fala de ciência, e ela não é um livro de ciência, mas todos os cientistas, quando não conseguem, ou quando acham alguma coisa, eles dizem: a Bíblia já tinha dito sobre isso. Tudo a Bíblia tem. Quando a gente olha, vai lá no profeta Isaías, ali no capítulo 40, por exemplo, sabe, tantos anos antes, 700 anos, antes de Jesus, ali falava algo muito importante, sabe, ali fala que a terra é redonda. Cadê os terraplanistas? A terra é redonda. A Bíblia fala sobre isso. A navegação começou a partir do século XV. As pessoas daquela época tinham medo de atravessar os oceanos, porque pensavam que era uma linha reta, como se fosse uma tábua, e ali acabava, e eles caíam, e eles morriam. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia fala, como eu disse, há 700 anos antes de Cristo, que a terra é redonda, viu, Aninha? A terra é redonda. Ela não é terraplanista não, mas a gente brinca sobre isso. Mas a Bíblia já dizia sobre isso. O pior de tudo é que quando a gente, sabe, olha isso e percebe que o Evangelho, as pessoas não querem, sabe? Não querem ter um compromisso com o Evangelho. As pessoas estão namorando, elas estão flertando no culto. Ah, eu vou no culto porque é domingo, eu tenho que ir no culto. As pessoas estão indo por esse impulso. Não porque deveria, porque aqui você busca a face do Senhor, você tem um encontro com Ele, mas às vezes trocamos o culto por algumas coisas, até para assistir lá o 15 de Jaú da 4ª divisão, falta esse culto. Irmãos, a gente percebe, sabe, que às vezes de um evento para um outro, as pessoas acabam perdendo de fato o compromisso que deveríamos ter com o Senhor. Tem pessoas que pegam o menu, é como se estivesse chegando no restaurante, um restaurante bom, que você já ouviu falar que a comida é boa, que servem comidas, sabe, sofisticadas. E você pega o menu desse restaurante, e você começa a olhar, não entende nada, né? Tá louco para ver uma foto, é assim também? Aí você tem ali a entrada, você tem o prato principal, você tem a sobremesa, você tem até o cafezinho. A pessoa olha o menu e vai embora. Assim tem acontecido. A palavra do Senhor, o culto, a pregação, os louvores têm falado conosco, mas nós não queremos nos aproximar de uma forma intensa. Queridos, essas palavras que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, para uma direção para essa igreja. Temos a certeza que algo muito grande está para acontecer nessa igreja, você crê nisso? Mas para isso precisamos nos preparar e confiar que o Espírito Santo vai nos guiar. Eu creio, irmãos, eu creio. Sabe, não é à toa que tem gente que se acha muito espiritual, acha que é um cristão assim, fora do ponto. Sabe, essa pessoa que começa a dizer, falar, daqui a pouco você percebe que ela está fora da igreja. E o pior, ela está fora mesmo, não da igreja que ela congregava, mas está no mundo. Ela achava que ela era cheia, mas do interior dela
faltava algo, que era o poder, era a evidência do Espírito Santo sobre a vida dela. Vai viver um abandono, sabe? Quando você sai, você começa a viver algo diferente daquilo que Deus quer para você. Eles jogam fora a Bíblia, jogam fora a igreja, eles jogam fora até a família, porque eles se afastaram de Deus, e tudo isso vai acontecer. Irmãos, isso de fato acontece, porque senão eu não creria nesta palavra que diz, quando nós nos afastamos de Deus, não tem como dar certo. Mas tem pessoas que escolhem isso. Existe uma necessidade do homem muito grande, irmãos. Meus queridos, algumas pessoas precisam do momento como esse, talvez, para se alimentar do louvor, do grito do púlpito, das frases prontas, evangélicas, sabe? Para sentir assim amado. Eles dependem de um impulso. Eles dependem de uma ação. Eles dependem de um som, de uma música. Não, nós temos livre acesso ao Pai, Ele está aqui. A gente faz de tudo para que você possa ter esse ambiente, mas se você não abrir o seu coração, se você de fato não aceitar, o Espírito Santo não vai habitar em você, você não será tomado pelo Espírito Santo. Irmãos, pessoas que não têm, sabe, o estilo de vida com uma comunhão com Deus, eles não têm um estilo de vida de relacionamento, de afeto, de amor. Quando você ouve falar de Deus, Deus está nos chamando, Deus está nos impulsionando para que algo aconteça, primeiramente dentro de nós. Eu creio nisso. Queridos, se a gente quer uma vida abundante que Deus promete, a gente tem que ser mais do que frequentador de igreja. Se eu quero viver muito mais com o Senhor, eu não posso somente ser um membro, um frequentador. Eu tenho que ser mais radical com aquilo que Deus quer para a minha vida. Chegou o momento de não mais viver na superfície. Deus está nos convidando a mergulhar no Espírito, viver algo extraordinário, viver algo sobrenatural, porque Ele é o Deus sobrenatural. A Bíblia disse que se buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que tudo será acrescentado, tudo será acrescentado. Quando eu diz tudo, nós aprendemos que no grego tudo é tudo. Pastor, é minha vida espiritual? É minha vida familiar? É meu casamento, pastor? Também. É a minha vida social? Também. É a minha vida espiritual? Também. É a minha vida financeira? Também. É a minha vida ministerial? Também. É a vontade do Senhor que todos cheguem recebendo estas bênçãos que Ele tem separado para cada um de nós, irmãos. Todos aqui podem e devem receber de graça. Tudo que você colocou como mapa de vida, tudo como quando você colocou, sabe, como uma questão daquilo que você quer viver diante do Senhor, seja radical. Você somente consegue resultados se você for radical, se você viver isso. É muito fácil olhar na vida comercial, na vida, quando a gente olha um vendedor, sabe aquele vendedor chato? Aquele vendedor, ele precisa de metas. Se ele não vender, ele não ganha, ele não recebe. E ele liga, ele marca almoço, ele está sempre com você, ele está mandando WhatsApp. Por quê? Porque ele quer ser alguém superior junto daquelas pessoas que ali estão. Ele se dedica. No reino de Deus é a mesma coisa. Eu preciso me dedicar, eu preciso ser radical, eu preciso viver o evangelho de uma forma muito forte. Eu não posso só olhar, eu preciso colocar a mão, eu preciso viver de uma forma intensa. Queridos, o problema é que a gente não consegue isso por nós mesmos. Eu não consigo, você também não consegue sozinho. Toda busca que a gente faça é pouco quando o assunto se trata de espiritualidade. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Repete aqui comigo. Eu preciso ser tomado pelo Espírito Santo. Repita.
Eu preciso ser tomado pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. A gente não pode ficar tomando gotas do Espírito Santo. Isso aqui é bom, isso aqui também, mas é só um pouquinho. Não, Deus nessa manhã quer abrir, Ele quer jorrar o seu Espírito sobre a igreja. Receba, irmãos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Uma pergunta: quem te conhece no seu trabalho, as pessoas do seu convívio, no condomínio, na escola, na faculdade, será que eles podem olhar para você e dizer: olha, esse é um homem cheio do Espírito Santo, essa é uma mulher cheia do Espírito Santo? Não precisa responder. Aqui não é uma manhã de constrangimento, é uma manhã de coisas novas, de conserto na presença do Senhor. Ouça isso, por favor, irmãos. Nós temos que passar pelas pessoas, e essas pessoas, elas precisam ficar com um aroma de Cristo. Você já entrou no elevador? Quando tem alguém que chega ali cheiroso, aquele perfume. Rapaz, o perfume é tão cheiroso que ele sai, eu acho que o cheiro fica no espelho, ou ela, né? E, irmãos, aquele cheiro fica. Nós somos o perfume, o bom perfume de Jesus. Aonde nós passarmos, precisamos deixar esse aroma, precisamos deixar esse cheiro, porque nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos. A Bíblia diz que nós temos o perfume de Cristo. Ah, irmão, mas infelizmente, pode ser que você esteja numa podridão, e ao invés dessa podridão, desse mau cheiro se transformar em um cheiro suave e agradável, acabamos nos misturando com a podridão. Quando entramos nesses lugares que tem às vezes palavras de baixo calão, palavrões, ao invés de mudar o ambiente, a gente entra no meio do ambiente, está falando palavrão, está comentando sobre a vida alheia, e a gente está dentro, está seguindo, está entrando ali, falando mal da vida das pessoas, da liderança, do pastor, e nós estamos ali. Na verdade, precisamos mudar o ambiente, irmãos. Você consegue compreender que o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas hoje Deus está aqui, tratando a gente. Deus quer nos tratar nessa manhã. Eu queria ler um texto com vocês em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos. Um dos textos mais incríveis da palavra de Deus. Chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, patos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes do Líbano próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós os ouvimos a declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso?
Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Amados, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando aquela cena. Eles não estavam compreendendo muito o que estavam acontecendo aqui. Jesus veio, a gente ficou alegre, aí ele morreu, a gente ficou triste. Aí ele se ressuscitou, a gente ficou alegre. Agora ele está indo embora. Como assim? Ele vai nos deixar. Então os anjos falaram: vocês estão olhando para o céu, vocês estão tristes, por quê, meus queridos irmãos? Por que vocês estão tristes, olhando para o céu? Vocês não entenderam nada. Jesus está indo para o céu para mandar o seu Espírito, aleluia. Porque Jesus, quando estava na Galileia, ele estava na Judéia, ele não tinha como estar em outros lugares, ele só poderia estar em um, através do Espírito. Agora, Jesus, ele não está circunscrito a uma localização, agora ele está em todos os lugares, é o Espírito agindo. Agora, ao invés de estar apenas nesse lugar, ele estará em todo lugar. Aonde tiver um crente, aonde tiver um cristão, o Espírito Santo de Deus ali está, aleluia. E ele terá autoridade de expulsar demônios, ele terá autoridade de curar os doentes. É isso que o Espírito Santo faz na vida de um homem, na vida de uma mulher que um dia entregou a sua vida a Jesus. Foi muito melhor, mas naquela hora eles ficaram tristes. Perder alguém, né? É igual multiplicar célula, né? Eu não quero multiplicar minha célula. Esse é um pensamento guardando todas as proporções, que a gente não consegue enxergar o que vai acontecer depois. Hoje o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo foi derramado entre nós. Que lindo! Eles ficaram 10 dias em Jerusalém por ordem de Jesus, convivendo com os discípulos, sabe? Comendo ali cuscuz com ovo, uma tapioca, um suco de groselha, conversando, em comunhão. Eles ficaram esperando, porque existia uma ordem: fique em Jerusalém até que venha do alto o poder do Espírito Santo. Como obediente que eles eram, eles ficaram aguardando ali, irmãos. Eles estão juntos, conversando, como eu disse, aguardando o dia de Pentecostes. O dia que iria acontecer algo que mudaria a vida deles para sempre. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E o povo de Jerusalém fica tomado pelo Espírito Santo. Os discípulos começam a falar em outra língua. Nós vimos aqui pessoas vindo de várias partes do mundo. Talvez ali o camarada que falava mandarim estava entendendo, o cara que falava francês estava entendendo, o árabe estava entendendo, todos estavam entendendo, porque o Espírito Santo estava agindo ali. Queridos, depois disso, quando isso acontece, desse milagre, dessa espera, algo maior também estava para acontecer. E é neste dia que Pedro então prega um sermão. E quando ele termina o sermão, nos versículos abaixo, que nós ali não lemos ainda, ele, tomado pelo Espírito Santo, sermão claro, objetivo, sabe, já iniciando assim: ó, vocês judeus, vocês que mataram Jesus Cristo. Uma palavra dura, uma exortação dura, mas cheia do poder. Foi isso que aconteceu, sabe? Vocês mataram Jesus por inveja, mas ele ressuscitou, ele esteve conosco, todo mundo viu que ele andou aqui por essas terras, ele passeou, ele fez milagres aqui, e hoje ele está no céu. Mas o seu Espírito, o Espírito Santo está sobre a cidade, está sobre cada casa, sobre o mundo. E aí acontece um milagre. Ele prega forte, e mais de 3.000 almas se convertem. E a palavra do Senhor diz que, além de se converterem, eles são batizados. 3.000 almas. É a primeira afirmação que eu quero falar com vocês nesta manhã.
que a evidência do Espírito Santo em minha vida é que a religiosidade ganha um novo significado. Quando nós olhamos aqui, Pentecostes era um dia muito especial. Eles se reuniam anualmente para ir a Jerusalém. Ali eles batizavam quem tinha que ser batizado. Ali eles consagravam quem tinha que ser consagrado. Ali havia uma ceia entre eles. Era um local, era um momento muito especial. Eles iriam lá para isso. Mas sabe o que acontecia? Foi passando o tempo e aquilo se tornou uma ida a um lugar de diversão. Eles não estavam indo mais lá para buscar a presença de Deus. Eles não estavam indo lá mais para ter essa comunhão, essa intimidade. O aspecto principal, sabe, o objetivo principal também foi deixado de lado. Mas eles foram surpreendidos, porque nesse dia especial algo acontece. Algo acontece aqui. Na verdade, seria esse dia de Pentecoste também como o dia da renovação, a aliança com Jeová. Mas eles não faziam isso de forma sincera. Como eu disse, eles estavam buscando outros interesses ali. Sabe, teoricamente o domingo para nós deveria ser essa renovação da aliança. Aqui, agora, quando você se prepara espiritualmente para estar aqui na igreja, é o dia da aliança, sabe? Mas às vezes se torna em alguns momentos e para algumas pessoas um momento vazio. Não torna-se algo que você veio procurar e continuou a procurar. De repente você está olhando, está ouvindo a ministração, aí o seu telefone ali, sabe, você pega, você olha, você manda ali uma mensagem. Talvez você entre aí já ia falar Orkut. Você entra aí no teu Instagram e está aí curtindo, e a palavra de Deus está sendo pregada. Tudo que todos contribuem para nos desviar a atenção dele. Mas se hoje você decidir viver algo com o Espírito Santo, pode ser o dia mais especial na sua vida, como foi para aquelas 120 pessoas no cenáculo, onde o Espírito Santo desceu, e cada um recebeu uma chama de fogo em suas cabeças. Meus amados irmãos, Paulo era fariseu. Os fariseus, eles eram muito religiosos. Eles levavam tudo, sabe, ali, ponto a ponto. Nada passava, irmãos. Eles eram apaixonados por serem religiosos. Eles cumpriam a lei, cada um, mas com um detalhe: religiosos. Cumpriam a lei. Mas Paulo, tão religioso, que um dia perseguiu um grupo de cristãos. Ele perseguiu esse grupo de cristãos e ali estava um homem de Deus. Paulo não conseguiu respeitar a opinião daquelas pessoas. Não conseguiu respeitar nem um discurso lindo, maravilhoso de Estevão. E pela religiosidade de Paulo, ele consente na morte de um homem de Deus, um homem apaixonado por Jesus. A palavra de Deus diz que as roupas de Estevão foi colocado sobre os seus pés. O apóstolo Paulo deixou que a religião roubasse o amor dele por Deus. Ele deixou que a essência fosse roubada pela religião. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos deixando que a religiosidade de alguma forma venha roubar de nós a essência do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Eu te convido nessa manhã a viver uma experiência pessoal com Jesus. Não nivele por baixo a experiência com Deus, por favor. Transforme esse domingo em algo maravilhoso. Só depende de você, porque o Espírito Santo está aqui. Ele está agindo. Sabe, transforme o louvor em um momento do teu Deus. Sabe, quando você ora, quando você canta, você tem que ter aquele momento com o Senhor muito forte. Transforme a ceia também em um momento de uma aliança. Transforme o batismo, sabe, numa passagem, num rito de passagem definitivo para a eternidade. Olha cada aspecto daquilo que Deus está falando, seja nos cultos, seja no seu tempo a sós. O Espírito Santo está falando, irmãos. Transforme um abraço de um irmão em uma conquista, irmão, de fé.
Transforme o ministério da igreja que você serve como algo não só voluntariado, mas que você faz com paixão. Você faz com amor. Você não veio cumprir escala. Você veio amar pessoas. Sabe? Eu estou na recepção. Você está na recepção, irmão? O que você fez hoje? Pastor, eu peguei ali um garrafão de água. Eu varri a frente da igreja, o culto das mulheres ontem aqui das Preciosas, tive que dar uma limpeza. Pastor, eu abri a porta. Eu recepcionei as pessoas. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Se você acha que isso é pouco, não é. É tudo. É tudo. Você fez isso por amor. Quando você está servindo ali naquelas mesas ali, sabe? Quando você está aqui interpretando, quando você está na recepção, integração, na filmagem, em todos os lugares, no Kids, você está fazendo por amor ao Senhor. E você da recepção, que abraça uma pessoa, que sorri por uma pessoa quando chega naquela porta, talvez você salve essa pessoa por esse abraço. Talvez seja o abraço que ela não recebeu na semana inteira. Nós precisamos fazer isso com paixão, por amor. Meus irmãos, a gente vê por aí, sabe, pessoas que estão na internet, pastores de internet, que ficam criticando a igreja, sabe, criticam a fé, criticam tudo, nada presta, tudo está errado. Pergunta para eles se eles têm filhos na fé. Pergunta para eles se ele já orou pelo enfermo, se ele já abraçou uma família em luto. Pergunta a ele se ele já cuidou, ele já falou de Jesus e já ganhou almas para o Senhor. Irmãos, eles ficam lá só assim, sabe, de uma forma de teoria. A prática é gente com gente. A prática é você, através do Espírito Santo, ministrar na vida das pessoas. Mas eles ficam lá, não sabem nem o que é abraçar alguém. Mas nós estamos aqui para dizer que o Espírito Santo nos coloca como essas pessoas, que iremos sim fazer a diferença. Amados, ter experiência com a glória de Deus. Nós precisamos ter essa experiência. Conta-se uma história de um avivalista lá no século XIX, que ele queria, de uma forma muito especial, receber a glória de Deus. Essa glória não vinha. E ele pedia a glória, para que a glória de Deus descesse sobre a vida dele. Ele toma uma atitude radical. Ele entrou numa floresta. Ele disse: Senhor, eu vou entrar nessa floresta, e eu só vou sair dessa floresta no dia que o Senhor mandar a sua glória sobre a minha vida. Se o Senhor não mandar a glória, eu vou morrer nessa floresta. Mas um determinado dia, a glória do Senhor veio sobre ele. E ele foi ali, sabe, irmãos, transformado pela glória de Deus. Saiu da floresta, foi para a cidade, e através daquilo tudo que ele recebeu, ele começou a ter um ministério exponencial. Ele começou a trabalhar ainda com mais amor. Vidas foram salvas através da vida dele, mas ele teve que pagar um preço. Ele quis isso. Ele foi para uma floresta. Eu não estou dizendo que eu e você precisamos ir para uma floresta, mas nós precisamos ter um tempo para que o Senhor mande a sua glória sobre nós. Eu não sei de que forma ele irá fazer isso, mas uma evidência do Espírito Santo em nossas vidas é a obediência e a expectativa de ver algo novo. Atos 1:4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito. Palavra do Senhor. Jesus iria subir aos céus. Fique aqui em Jerusalém, esperem aquele dia, porque eu disse que viria. Mas sabe o que aconteceu? Muitos ficaram, mas outros não. Outros não acreditaram. Colé, vai vir Espírito Santo aqui nada, eu vou embora.
Porque quando você sai da sua casa para ir para Jerusalém, você vai com um tempo determinado. Você vai com o seu dinheiro para comer lá o seu cachorro quente, para beber uma água, para pagar uma hospedagem de alguns dias e depois volta. Eles já estavam indo embora, Jesus disse: espera. Como que eles iam ficar ali? Morando de favor, já não tinha talvez mais dinheiro, mais comida. Morando nas grutas, nas vielas, na casa de pessoas, era de fato uma situação difícil. Mas aqueles que obedeceram, aqueles que foram fiéis, receberam. A maioria dos discípulos ficou. Ele tinha expectativa. Eles foram obedientes, irmãos. Então o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste e os tomou. Aleluia. Se você quer ser tomado pelo Espírito Santo nesta manhã, você precisa de duas coisas. A primeira é a obediência. E a segunda é: crie expectativa. Obediência e expectativa. Se você não é obediente, se você não é leal, se você, ouve palavras, ouve testemunhos, ouve pregações, você lê na palavra, mas você não consegue entender aquilo que virá, você precisa ter esse encontro com o Senhor. Você não tem que obedecer ao Claudio. Uma frase que eu falei para minha filha mais velha, e falo também para Ana, e quem conhece a pastora Mariana já ouviu ela falar isso. Mariana, você não precisa obedecer ao seu pai, obedeça a Deus. Eu quero dizer a mesma coisa para vocês aqui nessa manhã. Não precisa obedecer ao pastor Claudio, obedeçam a Deus. Se vocês obedecerem a Deus, todas as outras coisas, tudo aquilo que está previsto por eles vai acontecer. Obediência. Será que você tem sido obediente? Será que você tem sido obediente? Eu queria chamar aqui a Thaís para vir aqui para o teclado. Para você ser tomado pelo Espírito Santo, você precisa fazer algo surpreendente. Essa coisa surpreendente precisa ser para outras pessoas. Se você quer ser tomado pelo Espírito Santo, você precisa fazer algo surpreendente para outras pessoas. Amém? Vejam que coisa mais linda do céu. Atos 2:2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Um vento, ele vem. Você não vê, você não sabe em qual direção ele vem, mas Deus está mandando este vento. De repente, a palavra de Deus diz: de repente o Espírito Santo vem. Deus adora de repente. De repente, uma surpresa. Você vai buscando, você vai tirando tempo a sós com Ele, você vai buscando a santidade, vai se transformando, vai sendo obediente. Talvez você diga: nada está acontecendo, pastor. Mas o de repente de Deus chegou. O de repente de Deus chegou. O de repente de Deus chega na sua vida. E quando esse vento chega, ele te transforma. Eu não sei qual é a tua expectativa hoje. Eu não sei se você quer voltar para casa da mesma forma, ou você vai aproveitar o ambiente onde a presença de Deus está, onde o Espírito Santo está agindo, para sair de forma diferente. Quando você menos espera, vem uma chama no seu coração, vem um fogo na tua alma, vem uma vontade de servir, vem uma paixão por Deus, uma paixão por gente que toma você. Pode ser em qualquer lugar,
Pode ser aqui agora, pode ser no seu quarto de oração, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser lá no metrô, pode ser no ônibus, pode ser em qualquer lugar. Nós não temos como segurar o vento. O Espírito Santo está tomando este lugar. Mas o de repente de Deus é para quem é obediente. O Espírito, o poder, o vento de Deus, o de repente de Deus é para aquele que tem a expectativa de que algo novo vai acontecer. Aleluia. O vento sopra onde quer, do jeito que quer. A gente só não pode ter medo. Escutem bem. Pastor Josué falaria assim: câmeras em mim. Nós não podemos ter medo do sobrenatural. Não tenha medo. Viva. Desfrute. Você serve a um Deus vivo. Lembre-se disso. Você serve a um Deus vivo. A gente não pode ter medo de ser visitado pelo Espírito Santo. Nesta manhã é uma manhã também de renúncia. E a primeira renúncia que precisamos ter aqui é a religiosidade. Se desarme agora e deixe o agir do Espírito Santo chegar na sua vida. Se você quer ter evidência do Espírito Santo em sua vida, você tem que ser tomado pelo Espírito Santo agora. O Ministério de Louvor, por favor. Coloque agora a sua expectativa. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Você está sozinho aqui. Como se tivesse sozinho. Não tem ninguém te olhando. Agora é um tempo que você tem com Deus, para que o poder do Espírito Santo encha a sua vida. Peço a todos que fiquem no lugar agora, que ninguém ande. Ninguém ande, quem está trabalhando também. Agora não é momento na pregação. Agora é um momento do agir do Espírito Santo. Temos que ser agora o instrumento para que o Espírito Santo enche este lugar. Espírito Santo, flua neste
Santo, nós não queremos mais ser membro de igreja. Nós não queremos mais vir para a igreja e ser meramente espectadores, Senhor. Nós não queremos ser mais coadjuvantes de uma história contada por outros. O Senhor está levantando um exército aqui nesta manhã de protagonistas, Senhor. Aqueles que farão a diferença. Porque nós estamos pedindo que aquele vento o vento do Espírito, Senhor, está agora fluindo. Flua, Espírito Santo. Faça como tu quer. Nós não sabemos de onde vem, não sabemos que hora, mas estamos prontos. Estamos agora, Senhor, levantando as nossas velas. As nossas velas estão suspensas, Senhor, para que o seu vento, que o Espírito Santo nos conduza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço agora, batiza agora nessa igreja, Senhor Deus. Esse batismo de fogo, Senhor. Primeiro vem o vento vai limpando as impurezas, o vento vai tirando as sujeiras, o vento vai tirando aquilo que o Senhor não quer dentro de nós. Agora vem o fogo, vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo a sua igreja agora, Senhor. Agora, venha com fogo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos saindo da nossa floresta. A sua glória veio, Senhor, para aqueles que pediram. O Senhor nunca negou o teu fogo para quem pedisse. Agora, nos leve para as cidades, cheios, transbordando com teu Espírito. Aonde nós tocarmos, transforme em bênção. Palavras saiam da nossa boca para edificar. Tire de nós pensamentos contrários à tua vontade. Pai, derrame agora de uma forma toda especial, Senhor, sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília, sobre cada líder de célula, sobre cada líder de ministério, sobre cada membro dessa igreja. Pai, eu te peço agora sobre os visitantes que aqui estão nesta manhã. Use a vida deles, em nome de Jesus.